Bem-vindos a mais um Guerreiros TV, eu sou Fábio Ribeiro e hoje eu vou fazer um overview do Omnibus da Secret Wars número 2. Esse volumão de 1.200 páginas, publicado há alguns anos atrás pela Marvel americana, não tem seminário no Brasil, comprei usado porque eu sou um completista. Por que eu vou fazer um vídeo sobre esse material? Porque outro dia eu tirei uma foto no grupo de WhatsApp de uma revista que eu tinha comprado e eu estava em cima desse Omnibus e muitas pessoas vieram me perguntar, tinham curiosidade sobre esse material, do que se tratava. Alguns lembravam que tinha uma memória nostálgica desse material, meio constrangido, porque é um material sabidamente ruim e disparadamente é a pior saga da Marvel de todos os tempos. Eu já achava isso na época, depois de reler esse material, esse Omnibus, tá confirmado. É a pior saga da Marvel de todos os tempos. E olha que a Marvel tem sagas muito ruins. Eu sou fã, né, suspeito, eu sou fã da Primeira Guerra Secretas. Não é uma revista unanimidade, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas pra mim foi a minha porta de entrada para os quadrinhos super-heróis, lá em 86. Gostei muito, né, do conceito. É uma história simplória, é pra vender bonequinho, apesar de que eu acho isso tudo é para vender alguma coisa, então é um argumento simplista. Dentro da proposta de ação e aventura de super-heróis coloridos, é só mais uma, mas é uma história simplória. Guerras Secretas 2 é a continuação. Então eu vou fazer uma rápida introdução e a gente já passa para as páginas internas da revista. Para quem tem curiosidade, vem sofrer junto comigo. Guerras Secretas 1 foi criada em 84 pelo até conhecido editor da Marvel, Jim Shooter, que também é o escritor dessa revista, já que ninguém queria fazer esse projeto, que era um projeto para vender brinquedos, agora não vou lembrar, acho que Mattel, talvez, não lembro, uma linha de brinquedos para lançar e com uma revista de apoio. Então fizeram um encontro com todos os heróis e vilões, onde eles se encontram no planeta para se degladiar. Uma entidade super poderosa abre uma luz no céu e dentro de cada equipe de vilões e de heróis são convocadas a lutar, que teriam seus desejos de realidade. Essa entidade ficou conhecida como Beyonder, né? Esse personagem não foi desenvolvido, ele deixou lá os heróis e vilões brigando, no final o Dr. Destino tenta tomar os poderes desse personagem, e no final ele retoma os seus poderes e conserta tudo volta ao status quo dos personagens. A Secret Wars deve ter sido um sucesso comercial, talvez não de crítica, mas um sucesso comercial na época, e Jim Shooter resolveu por conta própria, né, fazer uma continuação. Não, dessa vez eu acredito que não teve projeto de brinquedos, novos brinquedos, porque a história é ruim. E ele resolve escrever essa história sozinho. O ano era 85, então ele resolve escrever e convidar. Aliás, tem uma capa, vou até colocar a capa, a primeira edição é o Byrne, né, que faz a capa da primeira edição. É uma minissérie em 9 edições, mas esse volumão de 1.200 mostra as interligações, os spin-offs, né, da saga principal nas revistas mensais. E o Jim Shooter, né, ele também era um editor polêmico, ele tinha muitos méritos na questão de direitos artistas, mas ele era um cara difícil de lidar, então ele tinha muitos desafetos. Um deles, né, viria de ficar conhecido como Byrne, que no ano seguinte foi para DC, então acho que foi nesse período que ele só fez a capa e ele convidou alguns, talvez a maioria não quisesse fazer esse projeto com ele já convidou o artista, o Sal Buscema, que eu acho horroroso, e o Gustavo Buscema fez algumas artes e não ficaram boas, então ele conseguiu chamar um artista pior, que é o Al Milgrom, né, para desenhar essa saga. Essa saga é ruim de doer. São 9 edições, onde o personagem Beyonder vem para a Terra, se materializa num corpo humano, e ele clona o corpo do Steve Rogers, Capitão América, e ao longo do tempo ele vai tentando entrar em contato com os heróis ou pessoas aleatórias para entender o que é ser humano, né? Ó, o conceito é bacana. Nossa, uma entidade com poderes além da imaginação vem para a Terra, tenta viver uma vida de humano num corpo humano com as suas limitações, mesmo que com seus poderes, ele vai encontrando com os personagens. Então essa era a proposta. Jim Shooter pede para que todos os autores forcem a barra para que eles se encontrem com os personagens nas suas revistas. Isso é uma coisa muito ruim de fazer, até quando existe uma boa ideia, de você interromper algumas narrativas, alguns arcos de história dos personagens na sua revista mensal. E Jim Shooter já não estava numa relação muito boa com os seus empregados, então a dificuldade ficou pior. Na Primeira Guerra Secretas, esse tipo de interação nas revistas mensais se limitava, tipo, os personagens nas suas edições mensais, na última parte da história,
viam a nave, o lugar de transporte para o Planeta das Guerras Secretas, e na edição seguinte, no mês seguinte, eles voltando das Guerras Secretas. Apesar da minissérie ter acontecido em 12 edições, já foi passado tudo o que aconteceu para os autores e eles puderam pegar os personagens como eles foram devolvidos, em que pé que eles... Mas eles voltaram praticamente quase todos do mesmo jeito, só mudando o Quarteto Fantástico, que entrou a Mulher Hulk no lugar e o Homem-Aranha com o uniforme negro. Todos os outros voltaram sem muitas consequências, né? Já nessa saga da Guerra Secreta 2, exigiu algo maior, né? Que existissem interações, debates filosóficos, né? Entre as atitudes do Beyonder querendo descobrir a humanidade, cometendo erros, equívocos, e os heróis entendendo ele como... Alguns vão entender ele como uma ameaça, outros como uma criança que precisa aprender. Cada autor deve ter ficado livre para reagir à presença do Beyonder nas suas revistas mensais. Cara, mas isso se estendeu por muito tempo, né? Só para ter uma ideia, são 45 edições, né? Junto com as 9 edições da minissérie, dá umas 45 edições dos tie-ins, mais a minissérie principal. Então passou por todas as revistas mensais da Marvel, inclusive algumas mais de uma vez, os X-Men mais de uma vez, Fantastic Four mais de uma vez, e os editores reclamaram muito disso na época. Então, assim, eram poucas páginas, a minissérie principal em 9 edições, e, tipo assim, não tinha um plot muito bem definido, né? Tipo, olha, ele vai aprender a lidar com os humanos. Se vira aí, escritor. Então, assim, a minissérie principal era confusa, não deve ter havido troca de informações. Eu fiz isso na minha história. Só pra vocês terem uma ideia, tem um período que o Ben-Oda, com o corpo do Capitão América, vai se aconselhar um cafetão. Então ele muda o cabelo, finge preto, faz um mullet, se veste como um cafetão e vai conhecer o mundo do jeito que ele pela visão do criminoso, né, do cafetão. E é muito baixo o nível, sem inspiração. Se o conceito é bom de uma entidade poderosa aprender a lidar com os humanos, o desenvolvimento é péssimo. Então, já falei demais, vamos entrar nas páginas aí, vamos ver o conteúdo dessas edições. Bom, vamos lá, vamos olhar a revista por dentro, para vocês verem que não estou mentindo sobre a qualidade desse material, para lá de duvidoso. Tá aqui, né, as 40 e poucas edições. Vamos tirar aqui a dust cover e vamos finalmente ao conteúdo, né, o que gera muita curiosidade aí dos leitores. Secret War 2, todos os envolvidos, tanto em roteiro quanto em desenho e arte final, porque, né, aqui estão as edições tie-ins, né, que a gente chama que aqui a ordem cronológica dos tie-ins. Tem um comentário do editorial do Al Migron. Aqui a capa já mencionada do John Byrne. E já a primeira edição com o Homem Molecular, blá blá blá, porque ele teve um encontro com o Ben-Oda lá. Aqui mostra os personagens, em que momento estão. Eu não vou entrar no mérito da história, não vou explicar a história, só vou mostrar a arte mesmo, porque o resumo eu já contei. Novos Mutantes. Deixa eu chegar as edições introdutórias, né? As revistas corriam as suas histórias normais. Aqui o Ben-Onder desenvolvendo o seu corpo clonado do Capitão América, do Steve Rogers. As histórias corriam normalmente e tinha sempre só um pedacinho ou outro do Ben-Onder, né? Claremont até desenvolvia bem, né? Criou aqui alguns dilemas de poder e corrupção do poder. Outros autores cagaram e andaram, né? Pro que o Jim Shooter queria, né? Como eu falei, as minisséries, né? O número 2. Deixa eu aqui calcular quantas edições. São poucas páginas, né? Da minissérie. Eu achava que era menos do que 32, mas acho que é 32 mesmo. Então, assim, tinha também o selinho para indicar que estava sendo interligado com a saga principal. Isso é uma metodologia também utilizada pela DC, né? Várias sagas usavam isso. Lendas, Millennium, por aí vai. Então, assim, as histórias dos personagens valiam muito mais a pena você ler os seus próprios... Nossa, isso aqui é um desenvolvimento muito bacana, quando o Ben-Onder transforma
um prédio em ouro e o roteirista, Danny Fingerwood, cria um dilema ético do Homem-Aranha pegar ou não uma peça de ouro, né, para se dar bem, e ele fica super transtornado porque ele não se sente um herói porque ele pegou uma peça de ouro, né, justamente na fase quando ele volta da Primeira Guerra Secreta com o uniforme negro. Então geralmente as capas variavam e o próprio personagem ficava variando entre um uniforme ou outro, que na época era um simbionte, ele não sabia ainda. O Venom ainda não tinha sido desenvolvido, né? Mais a minissérie. Aqui acho que é a história que eu falei, o cafetão, né? Que vai dar aulas de como ser um humano padrão, uma pessoa de bem padrão. Ó, aqui. Puta, parece até que... Eu lembro que tinha alguma explicação melhor. Dele pintando o cabelo, visual com mullet. Acho que ele só agradece que o cabeleireiro cortou o cabelo dele, mudou o visual dele, e essa roupa de cafetão dos anos 80, né? Lembrando que era 85, essa roupa com ombreira, era bem... Só você ver o documentário We Are The World, justamente do ano de 85, pra você ver que esse realmente era o visual descolado da época. Então ele vai, nada demais, ele vai se encontrando com os personagens, com os heróis, e ele cria situações polêmicas, filosóficas de o que é o bem, o que é o mal, como se portar. Poder corrompe, poder não corrompe. Usa o poder para tirar vantagem, não tira. Às vezes o Beyonder aprendia coisas erradas. E ele ficava que nem um fantasminha enchendo o saco de alguns personagens. Histórias aqui dos Vingadores. Bom, vou tentar ser rápido porque são 1.200 páginas, não dá para ficar mostrando muito internamente, né? É só para vocês terem uma noção, né? Vamos chegar, já chegamos na metade. Ele confrontando as entidades cósmicas, porque ele é do mesmo nível das entidades cósmicas, né? Lembrando, né, que Guerras Secretas 2, na verdade, eles consideram até um epílogo do Beyonder, depois do final dessa saga, né? Que é considerada Guerras Secretas 3, mas ele tá dentro desse volumão. Então, assim, é Guerra Secreta 2 mais o epílogo. E recentemente, na última década, né, também tem histórias onde dizendo que, desculpe spoiler, mas que o Beyonder na verdade era um inumano e não sabia que era um inumano com poderes estratosféricos e esses retcon da vida, né? Se a ideia original era ruim, ele se tornando inumano ficou pior ainda. E dali, ele com o visual cafetão, né? E como eu falei, se encontra com alguns heróis mais de uma vez, né? X-Men mais de uma vez, Homem-Aranha mais de uma vez. Aqui os X-Men na fase do John Romita Jr. O Quarteto Fantástico, ele pegou o finalzinho do Burnie. E depois com os artistas Rebecca Figaro. Pegaram a fase dos Novos Mutantes do Bill Sienkiewicz, que apesar de ser um ótimo artista, eu não gosto dele não gostava dos Novos Mutantes. Talvez eu precise reler isso aí para ver se eu mudo de opinião. Gosto do Sienkiewicz em outras revistas, como Electra Vive e por aí vai. Vamos caminhando para o final. Mais X-Men, ó. 3 vezes na revista dos X-Men. Junto com a Fênix, que era afinal, os poderes da Fênix talvez se rivalizassem com o do Beyonder, ó. Quarteto Fantástico, pegou o finalzinho do Burnie aqui. Inclusive, ele corrige uma falha, né? Que o Doutor Destino supostamente estaria morto ou desaparecido, algo assim nas histórias do quarteto, e ele foi utilizado na Guerras Secretas, e o Ben Yoda tirou ele de outro momento do tempo, e aqui ele corrige isso. Olha que arte horrível da revista principal. Almigron, desculpa. Ou Almigron, como deve se pronunciar. Esse é muito ruim, cara. Esse não valia o papel que foi impresso. Nem no formatinho, nem no formatão, nem nas revistas. Você não vai ver ninguém procurando os back issues. Ó, essa aqui é a finalização. Tem uma fase da história, né? Como eu falei, o plot é simplório, mas o Ben Yoder começa a renascer no corpo de um humano, morrer e renascer para sentir a sensação de nascer como um ser humano. E no final, ele
é enviado para outro planeta, né? Como se fosse a criação de um outro planeta, um outro universo. Tipo, tantos poderes, ele desencarnou e virou a fagulha do nascimento de outro universo. Mas tem um epílogo aqui, né? Inclusive está na saga dos Vingadores, de versão Panini recente, essa história dos Vingadores. Quem acompanha as sagas não fica entendendo muito bem esses... Tem que ter um texto explicativo, né? Para explicar o que se trata esses crossovers com o Beyonder, esses spin-offs. Fica meio sem entender. Tem aqui uma situação com o Surfista Prateado, onde o Homem Molecular resolve a situação com o Beyonder e alega estar sem poderes e o Surfista Prateado mantém o segredo dele. Aqui, né, acho que é justamente os epílogos, né, ou o epílogo, onde mostra o que aconteceu com o Beyonder depois da saga principal, que é considerado Guerras Secretas 3, novamente envolvendo o Homem Molecular. Um vai que vai, é muito sem sentido, muito cósmico, mas assim, cósmico no mau sentido. Quem fazia histórias cósmicas questionando filosofia da existência era o Jim Starlin. E outras pessoas tentavam emular isso, só a parte visual, mas acho que esse aqui é o epílogo mesmo, né? Na fase do Quarteto Fantástico, pelo Kate Pollard, fase bem fraquinha. Enfim, chegamos aqui no finalzinho do Omnibus, Histórias do Quasar, mostrando aí mais um pouquinho do epílogo. E aqui algumas artes a lápis do horroroso Almigron, enfim. Cara, isso não vale o papel que foi impresso. Mais artes interligando. Uma participação do Deadpool, que gosta de tirar sarro de tudo no universo. Ele também tira sarro com o Beyonder e tudo mais. Aqui as propagandas internas da revista, né? Anunciando cada edição e as revistas spin-offs. Enfim, essa capa do Ed McGuinness, né? Que é a capa a capa alternativa, e a capa oficial é aquela desenhada pelo Bunny que eu já mostrei para vocês. Era isso, espero que vocês não tenham gostado, mas tenham matado a curiosidade de vocês. Comentem e falem se vocês gostaram de vídeos de material ruim, ou se vocês só gostam de material bom. Valeu, até o próximo. E comentem, compartilhem. Eu gostaria muito que vocês comentassem.